Olá, amados do Senhor. A paz de Cristo seja com todos vocês. Mais um dia que o nosso Pai Celeste nos permite acordar e respirar. Até aqui nos ajudou o Senhor, então sejamos gratos por isso. Meus amados, é muito bom ter novamente a oportunidade de compartilhar com os irmãos mais um precioso estudo da Palavra de Deus. Meu bom dia a todos. Alegria enorme estarmos juntos mais uma vez para uma caminhada bíblica. Certamente que será uma bênção para a nossa vida, para a nossa família, por extensão para a nossa igreja. Esse estudo de hoje será muito importante, visto que vamos estudar sobre o que devemos valorizar. Em nosso estudo anterior, o valor das provações, entendemos o porquê de buscar alegria em Deus em meio às provações e ao sofrimento, sabendo que este está dentro da soberania do projeto de Deus. Todos estamos sujeitos a aflições, às provações, às intempéries da vida, e não interessa se somos cultos ou ignorantes, crentes ou incrédulos, ricos ou pobres. Aliás, dado o contexto que estudaremos, Tiago parece dizer que os desafios da pobreza e da riqueza podem ser uma das maiores provações para os cristãos. O texto base desse estudo se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos de 9 a 11, e nos diz o seguinte: Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Muito bem. Meus amados, tanto a pobreza quanto a riqueza produzem enorme pressão sobre uma pessoa para que ela se concentre no mundo em vez de concentrar-se em Cristo. Provavelmente, a primeira situação que Tiago tinha em mente eram as dificuldades financeiras. Irmãos que tinham um padrão de vida considerado bom e que, por algum acontecimento, vêm diminuir sua fonte de renda, seja por falência, desemprego, assalto ou mesmo perseguição por causa da fé. Um bom exemplo da sabedoria dada por Deus a esta compreensão sobre as possíveis razões de enriquecimento e especialmente de empobrecimento que acontece com alguns filhos de Deus, trata-se, na verdade, de livrá-los da destruição eterna. Vejamos a passagem que se encontra em Lucas 18, de 20 a 25. Lucas 18, de 20 a 25. E nos diz o seguinte: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus amados irmãos, uma das declarações mais surpreendentes feitas por Nosso Senhor é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Este, porém, é apenas um de seus ensinamentos sobre o assunto da riqueza e da pobreza. A verdade é que Deus pode conduzir essa piora de vida visando salvar o ex-rico ou alguém da sua família, evitando que essa pessoa se misture demais com o modo de vida da sociedade que será aniquilada quando Jesus voltar. Isso nos leva a uma questão: o que de fato tem valor na vida que estamos vivendo? Em Mateus 6,21, a palavra de Deus nos afirma que onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração.
Será que passar por restrições e seguir os conselhos de Deus, o caminho de Deus, vale a pena? Tiago, então, nos apresenta 3 perspectivas desta situação de riqueza e pobreza, considerando haver uma igualdade no contraste. Notem que Tiago aponta a necessidade imperativa do irmão abatido gloriar-se na exaltação, na sua exaltação, e do rico gloriar-se em seu abatimento. Percebam um contraste. A pessoa pobre, de posição humilde, que aceita o Evangelho, ergue-se por sua fé a um nível superior, e nisso pode encontrar mais um incentivo para perseverar contente. Por outro lado, o rico, que se tornou um crente e aprendeu quais são os verdadeiros valores da vida, torna-se um alvo especial de perseguição e de várias provações. E com isso tem muito a perder. Ele é trazido à condição humilde de seus irmãos mais pobres e levado a aceitar o que, do ponto de vista do mundo, é uma posição humilhante. Agora deve então alegrar-se e aceitar isso como da mão daquele que é sabedoria infalível, uma vez que aprendeu a olhar as riquezas em sua verdadeira perspectiva. Ambos devem olhar além das circunstâncias físicas externas, em direção aos valores espirituais interiores e circunstâncias do reino celestial que não se veem. Afinal, se existe alguém que conhece com profundidade a riqueza e a pobreza, esse alguém é Jesus. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Segundo aos Coríntios 8, versículo 9. O contraste antitético entre pobre e rico retoma um tema bíblico comum, a transitoriedade das coisas deste mundo, nas quais não devemos depositar nossa confiança e nem nos orgulhar. É o que nos diz Douglas J. Moo. É fácil alguém abastado se orgulhar da sua condição e aquele que está por baixo nutrir sentimentos como inveja. Porém, ambos estão com perspectivas erradas dos valores de Deus e também daquilo que Deus considera de fato como valor. É bom lembrarmos que os valores humanos não são os mesmos de Deus. Deus não vê como nós vemos. O homem enxerga a aparência e Deus vê o coração. Então, quando falamos de riqueza e pobreza, precisamos entender 2 coisas sobre as quais Tiago não está falando. E uma terceira que trata da fugacidade dos valores terrenos. E essa primeira coisa que Tiago não está falando nessa passagem é sobre a pobreza não é resultado de incredulidade. Há quem pense muito isso. E é muito interessante essa percepção, na qual ser pobre, literalmente no grego, de baixa condição social, significa ser incrédulo. Não é disto que Tiago está falando. O pobre não pode ser acusado nem condenado por sua pobreza, como se fosse resultado de incredulidade. Na verdade, a pobreza está relacionada à incredulidade das pessoas em si mesmas, e não por não crerem em Deus. Isso é o que chamamos de crenças limitantes de identidade, capacidade e merecimento, que foram desenvolvidas na infância. E isso eu aprendi com meu mentor, Paulo Vieira. Muitas pessoas crescem ouvindo constantemente frases como: você é um inútil, você não faz nada direito, você não serve para nada, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. E provavelmente seus pais também herdaram essas crenças limitantes de seus avós. Assim, essas pessoas crescem não acreditando em si mesmas, tendo complexo de inferioridade, não se sentindo capazes de se realizarem profissional e intelectualmente, e não crendo serem merecedoras de uma vida próspera e abundante. Meus amados, quando eu tinha 7 anos, meus pais se separaram. E eu me lembro que foi um momento muito marcante, de dor para mim. Dos 8 aos quase 11 anos de idade,
eu morei com a minha avó numa comunidade em Pilares, chamada Morro do Urubu, que ficava a 5 quilômetros de onde eu morava e estudava, ali no Caxambi. Isso porque a minha mãe precisava trabalhar e não tinha quem pudesse ficar comigo e com a minha irmã. Enfim, com 12 anos, eu comecei a empreender vendendo apostilas impressas das aulas de música, que eu fazia o resumo. Estudava numa escola pública, eu fazia os resumos, né, das aulas de música e imprimia, né? Então eu fazia pequenas apostilas impressas e vendia 200 cruzeiros na época, e vendi bastante, viu? Isso era onde eu estudava, né? E eu comecei a trabalhar com meu pai para poder aprender mais sobre informática. Com 15 anos de idade, eu comecei a dar aulas de informática para o gerente do supermercado Bom Marché, lá na Ilha do Governador. Então, com 15 anos de idade, eu saía lá do Meier Caxambi e me deslocava no final de semana para a Ilha do Governador para poder dar aula e ganhar mais um dinheiro. Fazia 2 estágios durante o dia e estudava à noite. Com 18 anos, consegui meu primeiro emprego de carteira assinada como prestador de serviço na Petrobras, ganhando 4 vezes mais do que a minha mãe ganhava como chefe de departamento pessoal na época. Meus queridos, infelizmente também há pessoas que se acomodam às situações, que se tornam refém das circunstâncias e passam uma vida inteira se vitimizando ao invés de mudarem de mentalidade e tomarem a decisão de agir ao invés de somente se lamentarem. Veja o que está escrito em Provérbios 6, versículos 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Até para um milagre acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. Deus não fará nada o que o homem pode fazer. Ele só fará aquilo que o homem não pode fazer. Um outro quesito importante a ser considerado é que muitos não recebem mais prosperidade financeira porque, por Deus, não foram considerados habilitados para conter essa riqueza sem se abalar na fé. Isso é algo muito interessante. Vejamos Provérbios 30, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou talvez eles ainda não tinham adquirido habilidade de administração e gerenciamento destas riquezas de maneira sóbria e produtiva, em fé para o reino. É semelhante ao sujeito que administra pouco, porque se Deus der mais para ele, ele é capaz de se perder na montanha, ou no montante, na verdade, e ainda se escandalizar, ou pior, escandalizar o reino. O segundo ponto que Tiago não diz a respeito é que a riqueza não é tudo e não é pecado. Predominava entre os judeus daqueles tempos a ideia de que as riquezas eram um sinal de favor especial de Deus. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza, conforme nos aponta Lucas 16:14. Essa ideia foi firmemente repelida por Cristo. Isso a gente também pode ver lá em Lucas 6:20. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado, conforme nos aponta também em Mateus 19:24 e 13:22. Transmitem um falso senso de segurança, enganam e exigem total lealdade do coração. Queridos, não podemos generalizar, mas quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na sua luta para acumular riquezas, os ricos sufocam a sua vida espiritual. Caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos, e daí abandonam a fé. Queridos, a Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria, a qual é demoníaca.
Isso também nos aponta em 1 Coríntios 10, 19 e 20 e Colossenses 3, 5. O amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista da eternidade. O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas possessões, nas suas posses. Então, queridos, em 1 Timóteo 6, de 17 a 19, encontramos uma orientação para exortar os ricos. E ela fala assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu conheço alguns ricos que são cristãos fiéis e auxiliadores do seu próximo, que são senhores do seu dinheiro e não escravos dele. Por isso, não podemos generalizar. Os ricos também não são acusados ou condenados por serem ricos, mas por depositarem sua confiança nas riquezas. Possuir bens, ser rico, não implica pecar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si. Todos podem ter em Deus a riqueza que anelam. Todavia, a diferença de ter a riqueza e não tê-la está relacionado com a capacidade e caráter de poder lidar com ela. O terceiro item diz respeito às moedas, as moedas que mais valorizamos. Há três moedas valorizadas na nossa sociedade: a riqueza, a beleza e a inteligência. Que valor você tem dado a isso? Ou que valor tem isso de fato? Quando você passa desta vida para a eternidade, aquilo que é considerado valor aqui não terá valor lá. Seus títulos, a beleza da sua casa, o seu carro, seu dinheiro, sua beleza física, de nada valerão na eternidade. Então, o que vale para Deus? Quais são os valores eternos? Pastor Mir, chega para cá um pouquinho e o pastor vai nos honrar, nos privilegiar, falando um pouquinho sobre esses valores, né? Que valores seriam esses? Fique à vontade. Sim. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar deste pão, né, nesta manhã. Mas Tiago, ele diz no capítulo 1, versos 9 a 11, o seguinte: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Em seus caminhos. Bom, nós vamos começar falando sobre o que é valor para Deus. O que é valor para Deus, não é? Dentre outras coisas, valor quer dizer mérito, quer dizer preço, não é? Se vamos comprar alguma coisa, perguntamos qual é o seu preço ou qual é o seu valor. Qual é o seu valor? Se vamos falar sobre pessoas, o tratamento já é outro. Já não falamos qual é o seu preço, qual é o seu valor, mas qual é o seu mérito. Qual o seu mérito? Então, amados, com que valor Deus nos olha? Com que valor? Se é mérito, que mérito temos diante de Deus? Que mérito temos? De que maneira Ele nos olha? Qual o valor que Ele atribui a cada um de nós? Que valor eu tenho diante de Deus? Que mérito eu tenho diante de Deus?
Bem, um filho não tem preço, né? Um filho não tem preço. Não há nada que possa aquilatar o valor de um filho para seu pai. Não há nada que possa aquilatar. O valor de um filho ele é inigualável, né? E é nesta perspectiva que vejo a concepção de Deus para conosco, conforme João 3,16. Ele vai dizer que Deus nos amou de tal maneira, ou seja, o nosso mérito para com Deus é tal que chega a ser indescritível, humanamente falando, indescritível. Não sabemos como ter esta concepção, não é? Mas e sobre as coisas, sobre os objetos, sobre as conquistas, sobre os bens em geral? O que Jesus fala sobre isto? O que ele diz sobre isto? Jesus não enfatiza a necessidade da possessão de bens materiais. Ele nunca enfatizou isto. Nunca. A palavra de Deus não enfatiza que o homem tem que ser pelo que tem. Tem que ser julgado pelo que possui. Não. E vemos que logo no princípio do seu ministério, em São Mateus capítulo 5, na sessão chamada Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, não é? Que vai até o capítulo 7, nós vemos algo muito importante aí, porque ele começa com as beatitudes. Jesus começa com as beatitudes, e sendo a primeira, a dos pobres de espírito. Bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito. E o que significa? Significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual e de dependência de Deus. Ou que dependemos de Deus por não sermos autossuficientes para a conquista de bens terrestres. Nós não temos essa suficiência, não é? Para conquistarmos bens terrestres. E mais ainda, os celestiais. Não temos condição para isto. Sem a ajuda, sem a força divina, nós não temos condição de conquistar nada, e muito menos a vida eterna, porque ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus. E o que de fato então nós precisamos entender sobre o que tem valor e o que não tem valor para Deus? O que precisamos entender? Bem, o apóstolo Paulo, em aos Romanos 5, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele menciona alguns pontos relevantes. Alguns pontos relevantes sobre isso. Primeiro, ele fala da nossa posição em Cristo, que é a posição de justificação. Ou seja, em Cristo nós temos o mérito da justificação. Depois fala sobre a morte de Cristo, que ele morreu por nós. Aí está então o mérito da reconciliação. O mérito da reconciliação. Então, conhecedores dessa nova realidade filial com Deus, como devemos então nos comportar e agir pelo fato de Deus haver dado seu Filho em nossa redenção? Como deve ser a nossa nova maneira de viver? O versículo 2 fala da nossa experiência e da nossa esperança. Esperança da glória de Deus. Nossa alegria, então, é por nos prometer a eternidade com Ele. Essa é a nossa maior alegria e também deve ser a nossa maior riqueza. Sendo imerecedores, sendo impotentes para isto, mas o Senhor nos coloca num patamar superior, de tal maneira que nada deste mundo possa comprar, nada deste mundo possa adquirir, fazer-nos adquirir isto, não é? É maravilhoso, então, vermos nesse sentido. Aí no versículo 3, ele fala da nossa dignidade. Nossa dignidade nas tribulações, dizendo que elas são o meio
de amadurecimento perseverante para o nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento espiritual. E sobre o quê? E de que valor para Deus? Sobre o quê? Sobre o que é de real valor para Deus. O que é? O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 9 e 10, enumera algumas razões pelas quais devemos nos gloriar, visto que são de valor inestimável, ou seja, pertencemos a um povo adquirido. Este pertencimento não é por título, não é por mérito, não é por dinheiro. Este pertencimento é pela graça de Deus, que nos faz participantes de um povo especial, um povo adquirido. Depois, vai nos falar que este valor é inestimável porque nós pertencemos a uma geração eleita. Uma geração que Deus elegeu para si mesmo. Depois fala do sacerdócio real. Você e eu somos sacerdotes de Deus. Pertencemos a uma linha sacerdotal muito especial para Deus. Por fim, ele fala que nós somos de uma nação santa. Nação santa. Nação santa. Isto tem um peso extraordinário. Extraordinário. Uma nação especial. Uma nação separada. Separada. A nação que vai povoar o céu. Isto é algo precioso. Você não pode comprar esse título de cidadão do céu. Não tem como. Não tem como, não é? Há um tempo atrás, lá para o Nordeste, havia os títulos de coronéis. Você comprava o título de coronel. Nos dias de Paulo, havia venda de título de cidadão romano. Cidadão romano. Mas a pátria celestial, o título de participantes, de cidadão do céu, não há dinheiro que pague. Não tem como você ter esse título. Para pertencer a esta nação santa, a esse povo maravilhoso que vai habitar no céu, só pelos méritos do Salvador, Jesus Cristo, que segundo Pedro, no outro texto, diz que o preço foi preço de sangue. Preço de sangue. Então isto é muito precioso nós virmos, né? Atentarmos para isto. E estes são os reais valores que hão de perdurar por toda a eternidade. Estes valores que aqui estão não são valores terrestres. Não são valores deste mundo, mas são valores que passarão para a eternidade. Porque tudo aqui se refere à santidade, ao grau superior, que é o grau da santidade. Mas que diferença há, então, entre nossa escala de valores e a escala de Deus? Como é que nós vemos isto aí? Como é que nós vemos isto aí? Conta-se que num grande vale, havia muitas fazendas. E numa delas trabalhava um crente, um servo de Deus. Um certo dia, foi anunciado que o homem mais rico daquele vale havia falecido, havia morrido. E todo mundo correu para lá, correu para cá e... né? Patrão morreu. Por coincidência, naquele dia, por coincidência, aquele crente e o patrão faltaram ao serviço no mesmo dia. No dia seguinte saiu a notícia que aquele empregado havia morrido. Havia morrido. Então, um era muito rico, materialmente falando, o outro muito rico, espiritualmente falando. Quais são os valores que Deus vê
e os valores que nós vemos. Quais são as escalas, não é? Quais são as escalas? É verdade. A verdadeira riqueza, meus irmãos, é a espiritual. Conforme Lucas, capítulo 12, versículos 20 e 21, Jesus declara que aquele que é muito rico, mas voltado para a riqueza mundana, ele é louco. Ele é louco. E Jesus chama de louco aquele que se preocupa com os bens materiais e não com os celestiais. Jesus os chama de loucos, né? Em Mateus 16, 26, Jesus vai declarar o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro, mas ao final perder a sua alma? É coisa terrível e devemos pensar nisto aí. Mas o que acontecerá então conosco quando procurarmos ajustar nossa escala de valores com a escala de Deus? O que vai acontecer com a nossa vida quando chegarmos a este amadurecimento? Isto não é fácil. Não, isto não é fácil. Porque a nossa visão é egoísta. Ou seja, nos preocupamos primeiro com nós mesmos e com o nosso mundo. Então veja, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vemos que às vezes acontece diferente. Nós queremos primeiro buscar o nosso reino, a nossa justiça. E se sobrar alguma coisa, nós damos para o reino de Deus. Então veja, meu irmão, que a escala de valores, nossa escala, é diferente da de Deus. Deus, ele olha a vida permanente. E nós olhamos para a vida passageira, transitória, nos esquecendo que há mais hoje e mais amanhã. Há um fim. Há um fim da carreira. Há um fim da carreira terrestre. E depois, então, vai continuar a carreira, mas num outro plano. E precisamos cuidar disso aí. Precisamos cuidar disso aí. Meus amados, é precioso quando nós vemos sobre a questão do egoísmo, não é? O egoísmo. Nós nos prendemos, nos preocupamos, nos interessamos primeiro com nós mesmos. E às vezes não há lugar para Deus. E nos esquecemos que a vida é dom de Deus. Há 3 princípios interessantes na teologia sobre a pessoa de Deus. O primeiro é que ele é o Criador. Ele é o Criador. Segundo, ele é o sustentador, ou provedor. E terceiro, ele é o governador. Ele cria, sustenta e governa. A você e eu. Todas as coisas. Todas as coisas. De posse deste pressuposto, devíamos nós cuidar de que ele sabe muito mais do que nós sobre a nossa própria vida. Ele pode cuidar de nós com muito mais perícia do que nós mesmos. Então, enquanto nós somos egoístas, o nosso Deus, a escala de valor do nosso Deus, é altruísta. Ele é altruísta. Altruísta, como vemos, por exemplo, em Isaías 55. O profeta Isaías 55, versículos 1 e 3, ele diz o seguinte: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco
farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. No Novo Testamento, 700 anos depois, Jesus vai reiterar esta palavra de Isaías, no capítulo 11 de São Mateus, versículo 28 ao 30, com outro convite, quando diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja que o nosso Deus, ele está preocupado conosco, em nos dar o melhor, em nos dar o melhor, em nos dar uma melhor condição de vida e de sobrevida também. Então veja, irmão, que é muito difícil ajustarmos nossa escala de valores com a escala de valores de Deus. A visão dele é uma visão superior. E como é difícil nós pensarmos e agirmos como Deus. Como é difícil. Talvez, irmão, se nós tivéssemos a visão de Deus, a vida seria melhor, o mundo seria diferente. Se nós pudéssemos ver como Deus vê, seria muito melhor a vida, né? Muito melhor. Então, o ajustamento de valores entre nós e o nosso Deus ocorre quando nos dispomos, primeiro, a crermos no Senhor. Crermos no Senhor. Segundo, confiarmos nele. Terceiro, dependermos dele. Quarto, esperarmos nele. Esperarmos nele. Este é o real ajustamento de valores nossos e os de Deus. Se assim fizermos, então nós estaremos em sintonia com ele. Em sintonia com ele. E a vida terá muito mais valor, que nós estaremos na dependência direta do Senhor. Assim fazendo, então, irmãos, os nossos valores estarão sempre sujeitos à aprovação do Senhor. Sempre sujeitos à aprovação do Senhor. Em Lucas 12, 34, Jesus declara que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Onde estiver o meu tesouro, ali estará também o meu coração. Entendamos, pois, irmãos, que a riqueza que vale a pena não é a que buscamos acumular neste mundo. Não. E sim a que ajuntarmos no céu. O que ajuntamos no céu é o que vai perdurar para toda a eternidade. Porque o seu valor é inigualável. É inigualável, é sublime, não é? Então veja, nós às vezes nos preocupamos muito com as coisas materiais e damos para o reino de Deus apenas a sobra, ou aquilo que não é tão importante. Não é tão importante. E é interessante porque eu conheço uma fábula de uma irmã em certa igreja, uma irmã rica, né? Rica, mas um pouco materialista. E essa irmã tinha uma empregada super espiritualista, muito. E ela estava sempre correndo com os afazeres domésticos para dar tempo para as coisas de Deus. Sempre. Um dia morreu a empregada. Morreu aquela empregada. Foi para o céu. Tempo depois morreu a patroa também. E foi para o céu. Porque quem salva é Jesus, não são as obras. É Jesus. Foi para o céu. Quando chega no céu, o anjo foi mostrar para ela a cidade celestial. Não é?
Foi andando para lá, andando para cá. Aí chegou num lugar e encontrou um maravilhoso palacete, aquela coisa linda, muita pedra preciosa, ouro, aquela coisa linda. E aquela patroa ficou assim encantada com aquele palacete. Falou, mas que coisa linda. E o anjo falou, sabe de quem é esse palacete? Esse palacete é da sua empregada. É da sua empregada. Da minha empregada? É da sua empregada. E aquela mulher, mesmo lá no céu, claro que isso aí é uma fábula, mesmo lá no céu ficou pensando consigo mesma, ora, se a casa da minha empregada é desse jeito, que fará a minha? Como não deve ser a minha? E foi andando, o anjo foi andando, andando, andando. Chegou num ponto que era humilde. Foi um lugar humilde. E lá havia uma casa humilde. Muito simples. Simples. E o anjo falou, esta aqui é a sua casa. Esta é a sua casa. Aquela irmã rica ficou decepcionada. E brigou com o anjo. Falou, não é possível, há algum equívoco nisso aí. Porque a minha empregada, que era pobre, minha empregada tem um palacete daquele, como é que eu, que era patroa e rica, tenho uma casinha humilde dessa? Olha, Gabriel, tem engano nisso aí. Aí o anjo falou, não, irmã, tem não. É uma questão de justiça. A sua empregada, enquanto viveu, ela praticou a obra do Senhor. Ela mandou material aqui para cima que deu para construir essa bela casa. E a senhora, irmã, nunca fez nada. A senhora nunca mandou nada para cá. Você mandava lá para a terra, lá, mas para aqui você nunca mandou. Meus irmãos queridos, evidente que é, como eu disse, uma fábula. Mas é uma realidade. Espelha uma realidade. É uma boa parábola. Não é? Espelha uma realidade. Muitos de nós estamos preocupados em cuidar do nosso patrimônio terrestre, mas nos esquecemos de que há um patrimônio celestial em construção, que nós precisamos atentar para isto. Precisamos atentar para isto. E qual tem sido a nossa visão sobre valores? Qual tem sido a nossa visão? Qual tem sido a nossa visão? É bom pensar um pouco. É bom pensar um pouco. Se a nossa visão de valores não está semelhante ao ímpio, que Jesus fala que é como a erva. Bonita, mas sem consistência. Bonita, mas apenas com o calor do sol ela se desfaz. Ou aquele lírio que está no vale, pujante, bonito, cheio de vida, cheio de beleza. Precisamos pensar nisto, meus amados irmãos. O que temos ou o que somos? Qual é mais importante? É o que temos, são os bens que nós angariamos, ou o que somos? Nós possuímos ou nós somos? Que para Deus, o que nós temos não tem valor. Para Deus, o que tem valor é o que somos. É o que somos. Então, meus amados irmãos, se queremos nos gloriar, diz o apóstolo São Paulo, se queremos nos gloriar, que gloriemo-nos, não pelo que temos, mas pela posição que Deus nos reservou em glória no céu. Assevera o apóstolo Paulo. E então, irmãos, olhemos para o valor das coisas, assim como o Senhor as valorizou e as valoriza. Olhemos para o mundo, para a vida, com os olhos espirituais, com os olhos do Criador, com os olhos de Deus. Aí estaremos vivendo de acordo com o prisma que Ele tem estabelecido e tem visto para a nossa vida neste mundo. Uma vida passageira, mas uma vida que seja frutífera. Uma vida que olhe para a eternidade, onde deverá estar o nosso real tesouro. Que o Senhor a todos abençoe e um bom dia para todos. Meus queridos, foi um grande prazer, um privilégio poder participar desse estudo precioso. Que o Senhor abençoe ricamente a sua família
e que tenhamos uma breve e próxima oportunidade para mais um estudo abençoado da Palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Amém.